Bom dia. São 7 horas em Brasília do dia 12 de junho de 2020. Feliz Dia dos Namorados, né? Para aqueles que têm namorado, têm namorada, têm marido, têm esposa, um feliz Dia dos Namorados para todos vocês. O comércio do Rio de Janeiro e de São Paulo abriu ontem, porque eles já perderam muitas datas festivas, já perderam muito dinheiro e eles precisam ganhar din-din. Então ontem foi aberto os shopping centers de São Paulo, capital, e Rio de Janeiro, capital. Obviamente que os 20% que havia sido estabelecido para que você respeitasse para não ter aglomerações e aumentar o risco da transmissão da Covid-19 não foi respeitado. Ai, que dúvida, né, que nós tínhamos que eles iriam cumprir essa lei de 20% da ocupação dos shoppings, que eles respeitariam a distância na fila antes da abertura do shopping. Se alguém acreditou nisso, né? Tá precisando ter um choque de realidade, porque o brasileiro tá mal. O Fábio Nascal tá dizendo que hoje é aniversário da Bruna. Legal, parabéns, Bruna. Então, nós estamos diante de uma situação onde temos um vírus invisível que avança violentamente. Ó, Bruna, estão dizendo que é teu aniversário aqui, ó. Então, parabéns para você, Bruna. Que Deus te abençoe muito, né? E a Bruna já tá por aqui também. Nós estamos aí diante de uma situação onde um vírus invisível avança de uma maneira muito veloz para o interior dos estados e, além disso, nós estamos passando por processo de flexibilização. Tudo isso é preocupante, muito preocupante. Nós estamos diante aí de uma situação que todos os dias temos mais de 1.000 mortos no Brasil e não sei o que vai virar esse negócio ainda não, viu? Mas é preocupante. Eu sei que o modelo matemático que tem sido utilizado pela Casa Branca foi também utilizado aqui para fazer prognóstico no Brasil. E é muito preocupante, viu? Muito preocupante a situação que nós estamos vivendo. Eles acreditam que no dia 29 de julho, nós vamos ter uma média aí de 4.400 mortes ao dia no Brasil. Como a gente mantém esse índice de mais de 1.000 mortes todos os dias e com uma velocidade de transmissão grande da doença acontecendo no interior, onde se tem um sistema de saúde muito pior que das capitais, sendo que muitas capitais já não tinham um bom sistema de saúde, pode ser que eles tenham razão, mas é preocupante, muito preocupante essa situação. São 7 horas e 3 minutos, hoje eu fiz a minha introdução bem rapidinho, e agora eu vou convidar alguém para a gente poder conversar. E a pessoa que eu vou convidar hoje... Deixa eu achá-la aqui. Vamos ver se ela pode participar conosco. Ela já havia feito pedido para participar outras vezes. E vamos ver se hoje ela pode conversar conosco. Vamos ver se conseguimos conversar com ela. Ó, o Wélida entrou aqui, legal, Wélida. A Wélida, ela tem um trabalho muito legal que ela faz com mães de meninas. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia. Já fizeram toda uma propaganda aqui, dizendo que você está de aniversário. Então, meu presente... Obrigada pelas felicitações e também de todos. Legal. Meu presente de aniversário para você, então, vai ser conversar contigo e te oferecer conhecimento, que é a única coisa que eu posso dar agora. Doutor Ricardo, eu agradeço muito, eu quero muito participar, mas infelizmente hoje eu não vou poder. Eu estou indo para o laboratório daqui a pouco, eu tenho que fazer um exame. Ok, muito bom. Então, vamos dar parabéns para você, todos juntos. E depois nós marcamos um dia para a gente conversar. Porque você já tem pedido bastante, né, Bruna? Uhum. Legal.
Muito obrigada. Então, Bruna, Tenha um bom dia. um ótimo dia para você também. Vai lá, Fábio. Vai lá, Fábio. Você vai levar ela no laboratório? Você vai levar ela no laboratório? Vai. Bacana, hein? Vai fazer o teste do Covid. Eu vou fazer o teste do Covid. Bom, tomara que dê negativo. Tomara que dê negativo. Ou tomara que dê positivo. Tomara que né? dê Se você positivo, passar bem né? por Se essa você situação, passar já bem fica por essa imune, já situação, resolve já logo. fica imune, já resolve logo também. É. Bom, um bom dia para todos vocês. Um bom dia então. para todos Vou vocês. convidar Então, outra Vou pessoa. convidar outra Semana pessoa. que vem eu convido você. Semana que vem eu convido você. Tá, obrigada. Tchau, tchau. Ó, a Bruna pediu já várias vezes para poder participar conosco e nunca deu certo. Hoje que deu certo, ela está indo para o laboratório para fazer teste para verificar se está com Covid. Então, quem está interessado, chama aí, avisa que eu vou convidar outra pessoa, né? Já que a Bruna hoje não pode participar conosco, uma pena, né? Mas um feliz aniversário para a Bruna e espero que realmente ela tenha sucesso no teste dela dando negativo. A gente brinca falando que dar positivo é bom se você tiver com o seu sistema imunológico bem preparado para combater a doença. Se alguém quer participar, então, já avisa. Alguém fez a pergunta aqui, ó, bem interessante. Se quem já teve Covid fica imune. Bom, aparentemente estão dizendo que sim. Aparentemente estão dizendo que sim. Porém, a gente ainda não tem essa certeza, né? E tem gente perguntando se pode ser chamado pela segunda vez. Pode, sim, não tem problema nenhum. Pode ser chamado pela segunda vez. Vamos chamar aqui outra pessoa, então. Vamos lá. Vamos ver se a Sandra pode participar conosco hoje. Oi. Tá, ok. Ih, tá na academia, Sandra? Bom dia. Não estou na academia, vim fazer um exame. Há mais pessoas fazendo exame. A Bruna já está fazendo exame, você também. Está no o laboratório? exame de glicose. Ah, não, tranquilo. Sua glicose tem que dar normal, né? Pelo tanto que você malha. Ela ultimamente, ela é meio assim, tipo 100, 105. Eu lembro que você falou em uma das lives, ou no grupo que a gente estava trabalhando, e você comentou que tem ficado com a glicose aí, flertando com o pré-diabetes, né? Então, eu não sei por quê, porque eu sou ativa, tipo, todos os dias vou pro treino, faço meu treino de musculação, à tarde eu faço aeróbico, durmo muito bem, como muito bem. Saúde perfeita, graças a Deus. Mentalmente também, graças a Deus, Pois tudo bem. E não é de hoje, né, Sandra, que você tem Não, esse não é cuidado de com a hoje. saúde. Em qual laboratório que você Não. estava, Sandra? Eu estou ainda, né? Ainda não abriu, estou esperando a menina tá. chegar, mas estou aqui no núcleo de diagnóstico. Mas Núcleo de eu diagnóstico? tenho casos na Na minha Luiz família. Gama? E não, na Silva Jardim. Na Silva Jardim. Exato. Não, porque a gente conhece um pouquinho, eu né? tenho- Vivemos aí boa parte da vida, né, Maringá? com certeza. É que Então, foi bom, né? O quanto quando viveu aqui. para mim que na foi minha ótimo. família também, a minha avó era diabética, né? Então eu tenho que cuidar muito, eu acho, Tá. porque se já fica, né, agora assim, então eu acho que eu sou propensa a ter diabetes se caso eu não cuidar. Muitas coisas, não sei, de repente você poderia me dar uma dica aí, um feedback de que eu posso estar Vou sim, evitando. E vou estar comentando com você também quais são as principais causas para um diabetes, né? Para que a gente possa analisar vários aspectos e tentar descobrir por que a sua glicose está flertando aí com um diabetes, né? Para uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, né? Então, vamos lá. Principais causas para diabetes tipo 2, Sandra. A principal delas, obesidade. Você não tem. Mas a gente sabe que o aumento de peso, ele gera uma resistência insulínica e isso acaba desenvolvendo, então, uma dificuldade para a insulina agir e a glicose começa a subir na corrente sanguínea. Não só a obesidade, como também o percentual de gordura,
que tem muitas pessoas, né, que estão dentro do peso considerado adequado pelo IMC, porque o IMC é uma medida muito mentirosa, né? Porque ele só leva em consideração o seu peso na balança e sua altura, mas ele não leva em consideração a composição corporal. Então, a gente tem muitas pessoas que são falsos magros. O que são os falsos magros? Que estão dentro de um IMC considerado normal, porém, tem um percentual de gordura elevado. Só que isso aparece na vida das pessoas que têm uma vida sedentária, que não fazem atividade física. Você sabe qual que é o seu percentual de gordura hoje, Sandra? Eu acho que eu sou uma falsa magra. É? Mas a última vez que eu fui, porque agora tá tudo fechado, ela ganhou neném ainda, não me atendeu ainda, mas eu estava até com um percentual bom. Eu estava com uns 29, eu acho 28, por aí baixou para 22. 22 né? é ótimo. Eu acho que a última vez que eu estive com ela, eu estava com 21. 21. Pesando uns 60 quilos, mais ou menos, porque como eu treino muito pesado a musculação, então eu tenho bastante massa. Meu peso é 54, mas estou com 60 agora, né? E sou de 1,58 m e cintura de 70, eu acho que abdominal uns 90, 97 por aí, mais ou menos. Então, eu não sei, de repente... Então, veja só. Mas eu acho que eu devo ainda ser a falsa magra. Eu acho que não, Sandra, porque assim, ó, falso magro seria uma mulher que teria pelo menos aí um índice de massa corporal acima de 25, né, de gordura. E você não está nesse percentual de gordura. Então, eu acredito que esse não seja um problema para que você esteja gerando uma resistência insulínica e brincando aí, né, de pré-diabetes, não diabetes, pré-diabetes, não diabetes. Essa brincadeira não é legal. Ninguém gosta de brincar de ficar doente, né? E esse percentual de gordura teu, não vejo ele como um problema. Então, veja, a gente já acabou descartando duas situações aqui. Uma delas é a questão do sobrepeso e obesidade, que você não tem. A segunda, a questão de ser uma falsa magra, que também não parece ser a sua realidade, porque o seu percentual de gordura ele é baixo e o percentual de massa magra é alto. Então, você não tem esse problema para gerar resistência insulínica também. Outro aspecto que acaba desenvolvendo muito o diabetes são pessoas que levam uma vida muito sedentária, porque o sedentário geralmente ele tem uma redução de massa magra e isso faz com que a pessoa utilize pouca glicose, ou seja, a demanda de glicose do organismo da pessoa é baixa. Isso faz com que ela use pouca glicose dentro das células e acaba gerando um aumento de glicose na corrente sanguínea, coisa que também não é sua realidade, porque você faz atividade física, faz numa intensidade pesada, o que não faz, então, com que você tenha essa redução de massa magra e a demanda de glicose continua sendo elevada dentro das células. Então, esse é um aspecto muito importante para a gente considerar. Então, veja, 3 aspectos que a gente analisou, nenhum deles, né, te pertence, digamos assim. Você não se enquadra em nenhum desses quadros para estar com um pré-diabetes ou uma glicose, né, flertando aí com um pré-diabetes. Então, esse aspecto é importante. O que mais que a gente consideraria com relação ao aumento da glicemia? Outro aspecto importante que a gente tem que verificar é a questão emocional. Nossa questão emocional, ela tem uma relação direta também com a dificuldade de trabalho da insulina. Quando você, por exemplo, começa a ter ansiedade, estresse, depressão, né, uma síndrome do pânico, isso vai fazendo com que o seu nível de cortisol fique elevado na corrente sanguínea. E gera também a resistência insulínica, dificulta o trabalho da insulina. Mas você disse que mentalmente também está bem, né? Estou ótima. Pois é. Então, mais uma situação que a gente descarta com relação a você estar apresentando esse nível de glicemia elevado. Outra situação importante para a gente avaliar é a questão da qualidade do sono. E aí eu tenho que te perguntar como é que está a sua qualidade de sono hoje, Sandra? Nossa, muito bem. Sempre durmo bem, graças a Deus. E dorme cedo também? Às 9h30, mais ou menos, e acordo umas 4h40, que é o horário que eu vou pro treino, né? Eu acordo bem para ir para academia. Eu durmo, acho que em torno mais ou menos de umas 7 horas, às vezes 8 horas. E dormir menos de 8 horas não é problema se você for uma pequena dormidora.
Porque quando a gente fala sobre sono, a gente divide esse sono em 3 classificações das pessoas: um pequeno, um médio e um grande dormidor. O pequeno dormidor ele precisa de 5 a 7 horas de sono. O médio dormidor ele já vai precisar de 7 a 9 e o grande dormidor ele precisa de 9 a 12 horas de sono. Até 12 horas é normal. Eu falo que aí quando você sai, né, das 12 horas para 13, 14 horas, aí você está com um problema, né? Que aí você vai entrar no outro P, não o P de pequeno dormidor, mas o P de preguiçoso, né? Porque dormir mais de 12 horas é demais também, né? E então, veja, quando a gente dorme cedo, isso daí já é um bom indicativo de que as coisas vão funcionar bem durante a noite. Porque muitas pessoas, Sandra, elas até dormem a quantidade de horas que precisam, porém elas dormem tarde. E o aproveitamento das horas de sono não é a melhor, onde ela não consegue fazer com que produza a quantidade suficiente de GH, não controla o nível de cortisol, que acontece no primeiro tempo de sono, que vai das 21h30 às 2 da manhã. Então, isso tudo acaba atrapalhando nossa qualidade de sono, dormir tarde. Também você não se enquadra nesse panorama. Mas uma coisa que é interessante, Sandra, é fazer pelo menos uma polissonografia. Porque a polissonografia ela é legal para verificar se você tem conseguido atingir o sono profundo, se você tem conseguido permanecer o tempo suficiente no sono REM, que é o sono da memorização. Então, ela vai dizer a qualidade do sono. O tempo de sono e o horário está ótimo, eu não tenho como questionar com relação a isso. Mas eu acho que fazer uma polissonografia sempre é bom para que a gente possa avaliar a qualidade de sono. Ainda mais que a gente está buscando, né, uma solução aqui para um caso onde a pessoa tem estilo de vida saudável, que é você, e ainda assim tem um nível de glicemia que está ficando um pouco elevado. Exatamente. Então, Eu isso é tenho importante. tireoide também, né? Eu tenho hipotireoidismo, tomo remédio Purion 88, sempre controlada. Não tenho problema com isso, mas o LDL estava um pouco alto, 127, um pouco, mais ou menos. Então, eu estava assim, né? Mas aí a gente... Obrigada. Aí eu queria mesmo Pode saber se entregando tem sua alguma coisa a documentação ver tranquila aí, Sandra. com o LDL. Ela vai tirar meu sangue. Então, vamos... E- Pode ficar tranquila aí. Então, veja só. Não vai dar para ver você fazendo careta, que você está tampando seu rosto com a máscara, então... não, eu tô tão acostumada que tirar sangue que já faz Pois parte é. da minha vida. Eu também, sempre, né, que ia tirar sangue, já nem fazia careta mais. Até uma vez eu falei para uma endocrinologista que era vegetariana, ela pediu tanto exame de sangue, que eu brinquei com a moça do laboratório. Ela tirou acho que 11 tubinhos desse a vácuo, e eu Aí falei tá para ela igual. assim, moça, eu tô tirando sangue aqui para fazer exame, eu tô doando sangue sem saber, né? Exatamente o que eu disse. É para muito... doação, não é para exame. Pois é, eu também achei que era a mesma coisa, estavam levando meu sangue para doação sem minha permissão. Mas aí precisamos analisar então essa qualidade do sono. Eu acho que vale a pena você fazer uma polissonografia, que vai te ajudar bastante nesse aspecto de você observar a qualidade do sono que você tem tido, tá? Isso é uma coisa bem legal. Você vai fazer exame agora só de glicemia ou você vai fazer dosagem de insulina também? Eu acho que é a glicada e a glicada e a glicemia. Mas não vai fazer insulina, né? Não, acho que não está. Acho que não está. Então, o exame de dosagem de insulina, eu acho muito interessante, Sandra. Porque você sabe que no período que eu trabalhei em Maringá, eu trabalhava com Sidney Signorini, né? E ele é uma referência no tratamento de diabetes no Brasil, né? Já foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes e hoje ele é o vice-presidente da Sociedade Paranaense de Diabetes. Eu aprendi muito trabalhando com o Sidney, né? A gente trocava muita experiência da maneira como a gente tratava os pacientes. E uma coisa que o Sidney sempre me ensinou foi a seguinte: se você olha no resultado de dosagem de insulina e o normal é até 25 e estiver acima de 5, ou seja, está dentro do padrão considerado normal, mas está acima de 5, já mostra que tem uma resistência insulínica. Então a gente tem que tentar descobrir a causa dessa resistência insulínica. No teu caso, eu acho que é muito legal fazer a dosagem de insulina para a gente verificar. Se ela está abaixo de 5, ótimos, perfeito, a gente não tem problema nenhum. Se ela der maior do que 5, isso mostra que tem alguma resistência insulínica e a gente precisa investigar qual é a causa dessa resistência insulínica. Então, essa foi uma coisa que ele sempre me estimulou a fazer.
faça exame de dosagem de insulina e avalie qual a causa da resistência se estiver acima de 5 e abaixo de 25, ou seja, num padrão que é considerado normal, num padrão que é considerado normal. Mas a gente tem que investigar. Tem que investigar. Já tirou o sangue aí, não? Já tirei aqui. Obrigada. Foi rapidinho. Foi. E aí, nesse aspecto, Sandra, é muito interessante fazer dosagem de insulina. Então, num próximo exame, pede para que o médico solicite esse exame. E aí você pode me mandar para eu poder dar uma analisada e ver o que está acontecendo com relação ao seu padrão de insulina. Porque não é normal, com todo esse estilo de vida, né? Eu vou levar para ela o papel lá e aí eu já vou pegar. É dose de insulina? Dosagem de insulina ou insulina? Insulina, normal. É só um pedido de insulina. Porque aí a gente mede a questão da resistência, né? Para a gente poder avaliar. Travou um pouquinho, a Sandra está na rua, então vamos ver ali se já volta. Ela deve estar entrando no 4G, se estava de repente no Wi-Fi do laboratório. Vamos esperar ver se a Sandra volta aqui. Bom, enquanto a Sandra não vai voltando, eu vou fazendo alguns... Fernando escreveu. Dosagem de insulina. Pô, caiu a Sandra. Vamos ver se ela volta. Se ela voltar, eu chamo ela novamente. Vou ficar aqui observando. E assim, a Sandra, eu conheço ela já há muito tempo. Eu já conheço ela há muito tempo. Eu fiz metade da faculdade de Educação Física, eu já comentei em algum momento aqui. E nesse período que eu fazia Educação Física, eu era treinador de vôlei na Escola Adventista de Maringá. Minha esposa, ela é professora de Educação Física e ela dava aula na Escola Adventista. E ela estava grávida da nossa primeira filha e eu que assumi as aulas depois, porque fazia faculdade nesse momento. E eu fui treinador de vôlei e futsal, além de dar aula de Educação Física na Escola Adventista. E eu treinava a filha da Sandra. A filha da Sandra joga vôlei, joga muito bem. E nós fazíamos, então, um acompanhamento, né, da Sandra quando estávamos em Maringá. Cuidei muito da saúde dela. Saúde sempre perfeita, sempre um estilo de vida muito saudável. A Sandra sempre comeu muito bem e sempre teve esse cuidado com a saúde. E a atividade física é uma coisa que ela sempre fez, né? Desde quando eu conheço a Sandra, ela sempre cuidou dessa questão da atividade física. Então, eu fico, assim, encabulado realmente da Sandra estar com um nível de glicemia flertando com esse pré-diabetes. Não é normal para uma pessoa que leva um estilo de vida saudável como ela. E vocês percebem que eu acabei descartando várias situações aqui, ó. Deixa eu ver aqui se ela volta. E eu acabei descartando várias situações. Primeiro, a obesidade. É algo que gera muita dificuldade no trabalho da insulina. Quando a gente pensa numa pessoa ficando obesa, eu vou explicar aqui como que funciona essa questão. A nossa célula, ela tem um receptor para insulina. A insulina ela é um transportador da glicose. Então, quando você, por exemplo, chega com a insulina transportando a glicose na célula, ela precisa ter o local de receptor, aonde ela vai se encaixar nesse receptor. Imagine que aqui fosse o receptor, a insulina vem, se encaixa aqui, nesse meio, e a glicose, então, pode ter acesso à célula. Quando a gente começa a desenvolver um ganho de peso, e também um percentual de gordura elevado, mesmo que o peso não esteja tão alto. Por isso que muitas pessoas acabam virando diabéticas quando chegam no período da menopausa, quando chegam no período da terceira idade, porque nós não temos, muitas vezes, um aumento do peso, mas temos uma redução de massa magra e um aumento da gordura. Então, o peso até que fica muito parecido quando a gente chega na terceira idade ou menopausa. E isso faz com que a gente tenha uma mudança da composição corporal. Isso gera resistência insulínica, por quê? Com a redução da massa magra, vou utilizar menos glicose. E com o aumento do percentual de gordura, você cria uma camada de gordura que envolve a célula. Essa camada de gordura que envolve a célula, quando a insulina chega, ela não encontra mais agora o receptor, porque o receptor está escondido por essa camada de gordura que foi formada em volta da célula. Então, esse aspecto é muito importante para a gente analisar, né, uma resistência insulínica e o aumento aí do risco para o desenvolvimento do diabetes. Por isso que todas as pessoas que estão acima do peso, elas têm uma propensão maior ao desenvolvimento do diabetes, porque nós escondemos os receptores de insulina. E dessa forma a insulina não consegue se ligar ao receptor e não coloca, então, a glicose para dentro da célula. É como se você, por exemplo, fosse para o centro da cidade
E quando você chega lá no centro da cidade, você fica rodando procurando uma vaga de estacionamento. E está tudo lotado, está tudo lotado. Você não acha uma vaga de estacionamento. E aí você então faz o quê? Retorna com o seu carro, porque você não acha uma vaga de estacionamento. É mais ou menos isso que a insulina faz. Ela roda em volta da célula, procura esse receptor de insulina, que seria a vaguinha de estacionamento dela. Como ela não encontra, ela volta para a corrente sanguínea, trazendo então essa glicose. E o nível de glicose vai aumentando na corrente sanguínea. Isso é uma resistência ao trabalho da insulina. Por isso que é importante nós termos essa questão do controle de peso. Isso é muito importante. E o que muito me preocupa é que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos 60% da população brasileira hoje acima do peso. E isso é muito preocupante. Outro aspecto muito importante é a gente considerar o seguinte: eu preciso ter demanda de glicose dentro das células. Ou seja, se as minhas células não estiverem, entre aspas, com fome, elas não vão querer glicose. Estão entendendo ou não? Quando que a gente quer comer? Quando está com fome. Então eu preciso fazer com que as minhas células estejam morrendo de fome. Eu tenho que gerar fome nas minhas células para elas quererem glicose. E elas falarem para a glicose assim, ó, vem em mim que eu estou precisando. Eu preciso de glicose. Como que a gente faz para aumentar, digamos assim, a fome das células por glicose? Fazendo atividade física. E aí, outro dado preocupante para nós. No Brasil, hoje, nós temos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 7 de cada 10 brasileiros que são sedentários. E veja, sedentário não é aquele que não faz atividade física, é um quadro pior ainda. Quando a gente fala que uma pessoa é sedentária, eu não estou dizendo assim, ela não caminha. Não, não é isso. Quando eu estou dizendo que uma pessoa é sedentária, eu estou dizendo que essa pessoa não gasta durante uma semana inteira, ou seja, de domingo até sábado, ela não gasta 2.200 calorias em atividades do cotidiano. Quais são essas atividades do cotidiano? Varrer a casa, lavar a roupa, mas tem que ser lavar a roupa à mão, né? Colocar na máquina não adianta, porque aí é a máquina que vai gastar quilowatts, né? E você não gasta quilocalorias, né? Então, assim, atividades domésticas, por exemplo, isso são atividades do cotidiano. Sair para passear com o cachorro, lavar o carro, se é homem, por exemplo, né? E tudo isso são atividades do nosso cotidiano. E essas atividades fazem com que a gente já deixe de ter um grau de sedentarismo, mas também não nos transforma ainda numa pessoa ativa. Sandra, você quer que eu te chame novamente para ver se você consegue continuar a conversa? Eu estou explicando aqui por que a questão, né, do aumento de peso e a redução da massa magra tem muito a ver com o diabetes. Se você quiser que chame novamente, se você estiver com internet agora, é só me avisar que eu convido você para a gente continuar nosso bate-papo aqui. Enquanto a Sandra vai respondendo ali, eu vou explicando para vocês. Então, sair do sedentarismo é simplesmente começar a colocar o corpo mais ativo para que a gente consiga... Deixa eu chamar novamente aqui. Para que a gente consiga, então, sair dessa faixa do sedentarismo. Agora, se tornar uma pessoa ativa é diferente de sair do sedentarismo. É necessário que a gente comece, então, a fazer atividade física para realmente sair do sedentarismo. Chegou em casa já, Sandra? Já cheguei. Já cheguei. Quem mora em cima do laboratório, praticamente, ainda fica fácil. Pois é. Eu estou explicando aqui, Sandra, primeiro, por que o aumento de peso gera essa resistência insulínica e dificulta o trabalho da insulina. Segundo, eu estou explicando para as pessoas por que muitas vezes a nossa célula não demanda tanta glicose, porque as pessoas são sedentárias e não fazem atividade física. Então, mostrando a importância realmente do exercício e do ganho de massa magra. Isso é fundamental para nós, para que a gente realmente tenha uma demanda grande de glicose dentro da célula e a gente favoreça, então, o uso dessa glicose dentro da célula, diminuindo a glicose na corrente sanguínea. Outro aspecto que eu queria destacar aqui, Sandra, que dentro da conversa que a gente já teve, mas eu ainda tenho mais perguntas para fazer para você, é o seguinte... aqui, ó, tem gente que diz que as mulheres também lavam o carro, porque eu falei, os homens quando lavam o carro já saem do sedentarismo muitas vezes, né? Falou que tem mulheres que também lavam o carro, né? E quando a gente, por exemplo, observa a questão do sono, esse é um aspecto muito importante que a gente estava falando do sono. A qualidade do sono é muito importante para nós pelo seguinte: no primeiro tempo de sono, que vai das 21h30 até as 2 horas da manhã,
é o horário que a gente consegue controlar o cortisol, que é o hormônio do estresse. Esse hormônio do estresse, ele é fundamental para a nossa vida. Ninguém vive sem cortisol. Porém, quando ele começa a se elevar, nós temos, então, essa possibilidade de começar a gerar uma resistência para a insulina. E isso acontece da seguinte forma. Como você mora aí já ligado no centro, acho que você nunca vai para o centro de carro, né, Sandra? Você deve ir sempre a pé. Eu moro bem aqui, perto da Igreja Central, então bem no centro. Não tem necessidade de usar carro para você. Mas a gente sabe que Maringá, por exemplo, é uma das cidades talvez mais difíceis de se estacionar no Brasil, de se achar uma vaga de estacionamento. Muito, agora está pior. Pois é, quando a gente começa a aumentar o nosso nível de cortisol, porque a qualidade de sono não é boa, é como se a gente pegasse um trânsito muito congestionado. E esse trânsito congestionado não aumenta a distância da sua casa, né, para o trabalho, da sua casa para o banco onde você vai. Só que faz com que o tempo que você leve para percorrer essa distância seja maior. Isso daí é o que faz, faz o cortisol com a insulina quando ela está elevada. Então, isso é um aspecto importante. Por isso que a qualidade do sono, a gente estava falando, que é muito importante, porque a redução do cortisol acontece justamente nesse primeiro tempo de sono. Então, isso é fundamental para nós. E eu acho, Sandra, que assim, não é o exame que eu mais gosto de fazer, porque dificilmente você pega o cortisol no pico. Ele tem uma curva de ascendência, depois ele tem um pico e tem uma curva de descendência. E esse cortisol, ele tem, então, esse pico entre 9 e 10 da manhã. Então, veja, é um lastro muito grande de tempo, entre 9 e 10 da manhã. E depois entre 4 e 5 da tarde. Mas eu acho que como a gente está numa busca para tentar descobrir por que você tem um nível de glicemia elevado, mesmo cuidando da atividade física, tendo um bom padrão de sono, estando no peso adequado, percentual de gordura baixo, percentual de músculo elevado, vale a pena você fazer também a dosagem de cortisol. E aí a dosagem de cortisol matutino e vespertino. Então, em algum momento, faça esse exame também, Sandra, só para a gente poder ter, né, mais uma figura aí para acrescentar como dados, para a gente tentar analisar esse caso e tentar descobrir essa questão aí do porquê que essa glicemia está ficando um pouco elevada. Outro aspecto importante que a gente tem que considerar é a questão genética. E aí você falou que na família você tem histórico, né, de diabetes tipo 2. Sim. Só que isso daqui eu quero destacar, né, de uma maneira muito importante para nós, que é o seguinte: você ter o histórico familiar de diabetes tipo 2 não é uma certeza de que você vai ter diabetes tipo 2. Por quê? Porque genética não é predestinação. Genética não é predestinação. Então, esse aspecto é muito importante. Porque o que as pessoas acreditam? Eu tenho, né, meu avô, minha mãe, né, meu pai teve diabetes. E aí, por ter diabetes, né, como histórico familiar, eu também tenho diabetes. Então, a pessoa acaba se acomodando numa situação, né, e por isso ela para de investigar e se acomoda. Não, minha família tem, eu também tenho. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu já não quero ter. Ela tinha que tinha. Pois é, e tem gente que se acomoda com essa situação e não vai atrás. Agora, quando você, por exemplo, tem o histórico familiar, isso mostra que você tem uma chance maior de ter diabetes. Só que tem 3 termos da genética que são muito importantes aqui e eu queria explicar, Sandra. O primeiro deles é o genótipo. O que é genótipo? É aquilo que você herda da sua família em termos genéticos. Você vai herdar o quê? Você vai herdar 46 cromossomos, 23 cromossomos vêm do seu pai, 23 vêm da sua mãe. 2 desses 46 cromossomos são responsáveis pela determinação do sexo, então você é uma duplo X. E depois os outros 44 cromossomos, eles são responsáveis por todas as demais características nossas, né? Cor da pele, cor do cabelo, né? O tipo de cabelo que você tem, né? Só não determina a cor da tinta de cabelo que a gente escolhe para pintar depois. Essa daí ele não escolhe. Mas as nossas características físicas são determinadas por esses 44 cromossomos. Inclusive, o risco potencial para o desenvolvimento de doenças genéticas. Então, talvez você tenha nos seus cromossomos uma inscrição, né, para o desenvolvimento desse diabetes. Porém, hoje tem um termo da genética muito importante que a gente tem que considerar. A expressão gênica é o fenótipo.
Só que tem a epigenética. E essa epigenética ela é mais importante do que o próprio genótipo. O que é a epigenética? É o ambiente. É o ambiente. O que é isso? São as escolhas diárias que nós fazemos. E essas escolhas diárias que estão diretamente correlacionadas ao aparecimento da doença ou não. Uma coisa que os estudantes aí de genética, né, os professores, doutores e PhDs na área de genética que estudam o funcionamento da parte genômica nossa, descobriram, que eu acho fantástico, é que nós temos a capacidade de ligar genes e desligar genes dependendo do estilo de vida que nós levamos. Então, isso é uma coisa muito legal, né? Você sabe que você pode manipular variáveis com relação à doença genética que você herda. Você tem possibilidade de desligar os genes que causam a doença e você tem a possibilidade de ligar genes que previnem a doença. E isso depende do estilo de vida que a gente leva. Então, nesse teu caso, eu não vejo até agora motivo algum para que você realmente esteja flertando com essa questão, né, de você estar com um nível elevado de glicose. Porque você não está ligando os genes, digamos assim, que causam diabetes tipo 2 pelo estilo de vida que leva. Mas agora eu vou fazer uma outra pergunta, e eu quero saber se você já fez alguma vez esse exame na vida, tá? Qual? Você já fez o exame de homocisteína? Eu Alguém falou aqui que a Iracema de Maringá fala bastante sobre a questão da epigenética. Eu conheço a Iracema, ela é minha madrinha de casamento, né? E nós sempre fizemos palestras juntos. Enquanto a Sandra volta, vou só trazendo esse alerta aqui. Essa questão da epigenética é muito importante. É um conceito mais novo, possibilidade que nós temos de manipular variáveis, né? Eu perguntei para a Sandra agora, e ela caiu novamente, que coisa, sobre a questão dela ter feito o exame da homocisteína. Veja, homocisteína, ela é um catabólito. Então, vamos explicar o que é um catabólito. Catabólito é algo que é formado durante um processo de quebra. Um processo de quebra. Vou chamar a Sandra aqui de novo. Deixa ela voltar para eu explicar isso, e essa informação é muito importante. Então, Sandra, eu te perguntei da homocisteína pelo seguinte. A homocisteína é um catabólito que se forma no nosso organismo, ou seja, através de um processo de quebra de um aminoácido chamado metionina, a gente forma a homocisteína. O que essa homocisteína indica para nós? Um risco elevado para a gente poder desenvolver algumas doenças. Diabetes tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, Alzheimer ou demência no futuro, um certo déficit cognitivo no presente. Então, a homocisteína é um catabólito muito interessante de ser avaliado para que a gente possa analisar o teu caso também. E aí, veja só, quando a gente olha para a homocisteína, nós temos um valor ideal de homocisteína que é abaixo de 7. Quando você olha o resultado do teu exame, se estiver abaixo de 7, ótimo, fique feliz da vida, ou seja, você não tem risco para o desenvolvimento dessas doenças que eu acabei citando. Até a questão da hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol, e você disse que o seu LDL está em 127, acho que foi isso que você falou, né? Deixa eu ver aqui, tá. O LDL é 125. 125. Então, exato. Veja só. E o HDL 50. Então, o seu HDL deveria ser até mais alto, pelo tanto de exercício que você faz. Não? O ideal para mulheres é que ele esteja acima de 60. Ela falou que pelo triglicírido, que é de 77, o HDL não está tão assim, tão ruim. Né? Então, o seu triglicerídeo está ótimo. É porque não está sobrando carboidrato. O que faz o aumento do triglicerídeo é sobra de carboidrato. Agora, você não pode morrer de problema cardíaco, Sandra, pelo amor de Deus. Você com estilo de vida saudável, você morrer aí com veia entupida e com diabetes. Deus me livre, não. Que na família também tem problemáticos de coração. Aí vai acabar com a minha carreira também, porque tudo que eu falo você faz e ainda morre desses problemas, não pode. E a homocisteína, Sandra, é um exame bem interessante hoje. Ela tem sido muito estudada e tem mostrado para nós que ela tem uma relação direta com o aparecimento dessas doenças, né? Parte de colesterol elevado, diabetes tipo 2, né? Mas essa questão também que nós citamos aqui, né, do Alzheimer, demência, que tem uma relação direta.
Então, veja, quando a gente analisa o padrão de alimentação de uma pessoa, come carne, come queijo, bebe leite e come ovos, a tendência é ter uma homocisteína elevada. Por quê? Eu falei que a homocisteína ela é formada a partir da metionina, a partir da metionina. Tem pessoas chegando agora, sejam bem-vindas também. E se você, por exemplo, está consumindo todos esses produtos, a chance de ter, né, uma homocisteína elevada é alta. Mas no seu padrão de alimentação hoje, o que você consome de proteína de origem animal? Eu como frango, peixe, como normal, carne, ovos, sem a gema, né? Mas é clara. Ok. E leite? Leite eu tomo, eu faço leite. É muito difícil tomar de vaca, mas às vezes, mas é mais eu faço. Tá, beleza. Então veja, você consome proteínas de origem animal. Essa pergunta ela é importante para nós, por quê? Porque justamente nos produtos de origem animal, a gente encontra uma concentração maior de metionina, que é esse aminoácido que o corpo vai utilizar depois para produzir essa homocisteína. Então, acho que vale a pena você incluir a homocisteína na sua próxima lista de exames também. E se você encontrar, por exemplo, uma homocisteína de 11, esse é o padrão normal para as pessoas que fazem consumo dos produtos de origem animal. Então, o padrão normal para pessoas que fazem o consumo não é o padrão ideal. Eu já disse que o padrão ideal é abaixo de 7. Abaixo de 7. Então, é importante a gente avaliar essa homocisteína, porque ela, né, mostra que você tem uma propensão maior para o desenvolvimento dessas doenças que eu citei. Né? Hipertensão, diabetes, aumento do colesterol, principalmente do tipo LDL, e lá no futuro, né, um risco maior para Alzheimer e demência, coisa que ninguém quer ter também. Mas pelo menos se tiver, não vai se lembrar dessa conversa que teve hoje. Né? Então não vai sofrer por causa disso. Só que aí sofre os outros que ficam para cuidar, né? Vai dar trabalho para a filha depois, Sandra. E aí, olha só, quando a gente observa, por exemplo, uma pessoa que é vegetariana, às vezes eu encontro muitos vegetarianos que estão numa situação pior, né, de nível de homocisteína do que aqueles que consomem carne, queijo, leite e ovos. Pior. Por quê? Porque muitas vezes a homocisteína não está correlacionada só à quantidade de metionina que eu consumo, mas também com a carência de algumas vitaminas. E aí eu vou pedir justamente, Sandra, para você me responder se você tem exame dessas vitaminas, se tem, me dizer como é que estava o nível, se não tem, fazer numa próxima lista de exames. Tá? Qual que seria? Vitamina B12. A B12 estava 800. Ótima, ótima, ótima. Só vou escrever aqui homocisteína, para as pessoas saberem como que se escreve aqui o nome disso aqui, ó, homocisteína. Eu escrevi errado ainda. Fui escrever olhando aqui. B12 estava em 800. Eu estou procurando aqui, mas era mais ou menos isso daí. Beleza. Olha lá, homocisteína. Alguém escreveu ali também. 864. Legal, ótimo, ótimo. Isso mostra que não é B12 que poderia aumentar a sua homocisteína caso ela estivesse alterada. Outra que a gente precisa também avaliar, que tem uma relação com a questão da homocisteína, é o ácido fólico. Ácido fólico é a vitamina B9. Ela está com 24. Tá ótimo também, tá perfeito o ácido fólico. E a vitamina B6, que é a piridoxina. Essa geralmente ninguém pede, Sandra. Deixa eu ver. Tem gente dizendo aqui que nunca tinha ouvido falar desse exame e tem gente que diz que o médico nunca pede esse exame. Muitos médicos não pedem, alguns pedem, mas são poucos. Olha, eu tenho cálcio iônico, testosterona, ácido fólico, que é o 24, tiroxina livre, TSH. Tiroxina está em quanto? 1,18. Tá bom. E o TSH? TSH 1,57. Ixi, tá baixo, tá bom. E Ótimo. o testosterona 1,87, cálcio É livre, né? 4,48.
Não, aparentemente isso tudo é normal. Mas a vitamina B6 geralmente não se pede. Então você nem precisa fazer a B6 inicialmente. Você tem que fazer primeiro o homocisteína. Se a gente encontrar uma deficiência aí, de repente, de ácido de vitamina B6 para explicar uma homocisteína alta, ok. Só que no início eu quero que você faça homocisteína. Mas eu já estou dizendo o que você deve fazer depois que você fizer a homocisteína se ela estiver elevada. Então, aí você tem que repetir B12, tem que repetir ácido fólico, tem que fazer a B6, que chama piridoxina. Vou escrever o nome dela aqui, ó. Piridoxina. Aí vai entrar na tela agora. Olha lá. Piridoxina com X, tá? Essa daí é uma vitamina muito importante também para a gente conseguir explicar muitas vezes uma homocisteína elevada, tá? Se você fizer todas essas vitaminas e elas derem normais, e ainda assim a sua homocisteína estiver alta, aí a gente vai fazer uma relação direta, Sandra, consumo de proteína de origem animal. E nesse caso, aí a gente tem que trabalhar para tentar reduzir um pouco o consumo da proteína de origem animal, para tentar reduzir a sua homocisteína e diminuir, então, de repente, essa glicemia que está flertando com esse pré-diabetes, tá? Então, esse é um exame muito importante, uma avaliação que geralmente as pessoas não fazem. Alguém diz que o ácido fólico está em 19, tá bom. Tem que ser acima de 12 para tá bom. E quando você analisa a homocisteína, ela te dá, então, um panorama diferenciado, né, com relação à questão de um diabetes também. É importante a gente avaliar esse aspecto. Outra coisa que a gente tem que considerar, Sandra, é muitas vezes a questão da tireoide, que pode desregular também o funcionamento, né, do pâncreas, principalmente das células betas que ficam nas ilhotas de Langerhans. Mas esse não é teu problema, porque você já tem um hipotireoidismo e você já faz o uso da medicação e tem mantido o teu nível de tiroxina normal. Ou seja, teu TSH estando normal quer dizer que a dose da medicação está suficiente para você, né? E nesse caso não é uma preocupação para nós também. Então veja que dentro de todas as características que eu apresentei, que podem ter uma relação direta com o aparecimento do diabetes, nós só não conhecemos um fator, que é a homocisteína. Todos os outros que a gente avaliou, Sandra, está dentro do padrão de normalidade. Todos os outros. Então, talvez na homocisteína possa nos explicar um pouquinho sobre essa questão, né? E é claro que eu não espero que você faça que ela dê alta para justificar, então, a minha teoria aqui. Não é isso que eu quero também. Mas se justificar a minha teoria, aí a gente precisa dar uma avaliada com relação à quantidade de proteína de origem animal, tá? De repente fazer um pouquinho, uma redução de proteína de origem animal e começar a brincar um pouquinho mais com proteína de origem vegetal. Até, quem sabe, fazer o uso de um suplemento de proteína de origem vegetal para ter a redução da proteína de origem animal e não ter falta, já que a sua atividade física ela é pesada e aí você precisa bastante de proteína para manutenção da sua massa magra, tá? Mas aí a gente vai para uma proteína vegetal. Por quê? Ela tem menos metionina. Tendo menos metionina, a gente vai ter, então, uma quantidade menor de matéria-prima, digamos assim, para o teu corpo produzir, né, essa homocisteína. Isso é um aspecto importante. Agora, vamos analisar um pouquinho, Sandra, para a gente poder fechar, temos mais 11 minutos, essa questão do LDL, tá? O LDL, ele é uma das frações do colesterol, E o que geralmente o nosso corpo usa para aumentar esse LDL? Quando o LDL passa de 100 miligramas por decilitro de sangue, a gente tem uma necessidade, então, de reduzi-lo. Por quê? Ele está numa faixa etária que gera um risco para a formação das placas de gordura. Alguém pergunta aqui, ó, se a B12 de 280 é preciso suplementar. B12 de 280 está normal no exame, só que eu considero ideal nós ficarmos acima de 400. Então, vale a pena fazer a suplementação, sim. Foi a Alba Valéria que perguntou. Eu suplementaria, Alba. E quando a gente tem o LDL, então, Sandra, acima de 100, nós temos um risco para a formação de placas de ateroma. Então, veja, com todo esse estilo de vida saudável que você leva, com toda essa prática de atividade física que você tem,
você está num nível de colesterol LDL que pode ainda te gerar um risco para a formação de placa de ateroma. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso e ver o que a gente pode fazer nesse aspecto. Nosso corpo usa como matéria-prima para produzir LDL a gordura saturada. Então, os óleos em gerais, né? E você provavelmente não faça fritura em casa, né, Sandra? Não gosto muito, né? Eu faço no air fry. Ok. Você também não deve consumir tantos produtos industrializados ricos em gordura, né, Sandra? Não, Pois também é. não. Já descartamos duas coisas, né, que são muito comuns no brasileiro hoje, que é uma comida basicamente industrializada e também a fritura, que é muito presente na mesa do brasileiro. Veja só, todo o óleo vegetal, Sandra, ele é líquido à temperatura ambiente, líquido. Só que a gente tem um óleo aí que é um pouquinho sólido à temperatura ambiente, que eu vou destacar já. Então, assim, os óleos, eles são líquidos à temperatura ambiente, por quê? Porque eles têm uma grande quantidade de gordura presente na sua composição de ácidos graxos que compõem a gordura dos óleos, né, na versão insaturada. O que é insaturação? Quando você analisa, por exemplo, a composição de um ácido graxo que é o ácido que forma, né, a nossa gordura, ou o triglicerídeo que está presente na gordura que a gente ingere, esse ácido graxo é composto basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. E a gente sabe que todo elemento químico ele busca estabilidade. Quando a gente olha, por exemplo, para o carbono ele precisa fazer 4 ligações para estar estável, para estar uma molécula estável. E o nosso corpo sempre vai buscar colocar todas as moléculas de maneira estável, porque se ela não estiver nesse formato estável, ela se torna um radical livre. O corpo, então, vai tentar sempre trazer a estabilidade. É como na vida. Na vida, todo mundo busca, de repente, lá um companheiro para poder tá estável, né? Para você fazer o casamento e aí você completar, né? Panela com a tampa, né? E aí só tem que ver quem que é a panela e quem que é a tampa, né? Nessa história. Mas sempre busca um companheiro. O carbono, como qualquer outro elemento químico, sempre vai buscar estabilidade também. E para ele buscar a sua estabilidade na sua última camada de elétrons, ele precisa fazer 4 ligações. 4 ligações. Mas em alguns momentos você encontra um carbono e um outro carbono aqui fazendo uma ligação dupla. Esse tipo de ligação dupla a gente chama de insaturação. Quanto maior a quantidade de gordura insaturada, mais líquido é o óleo à temperatura ambiente. Quanto maior a quantidade de ligações saturadas, que são as ligações simples entre os carbonos, mais sólida é esse óleo à temperatura ambiente. Mais sólido é o óleo à temperatura ambiente. Então, olha só. Quando a gente pega e aquece o óleo, ele tem ainda 31% de gordura insaturada. Quando você olha a composição normal dele, o óleo de soja, por exemplo, tem 69% de gordura saturada e 31% de gordura insaturada. Quando aquece o óleo, ele vai fazer o quê? Ele vai saturar essa gordura insaturada que ele tinha, fazendo com que aumente a concentração de gordura saturada. E isso disponibiliza, então, matéria-prima para o corpo produzir o LDL. Por isso que eu perguntei da fritura. Quando a gente faz fritura, a gente faz isso. Mas quando a gente compra um produto industrializado, a gente compra um produto que é rico, geralmente, em óleo de palma ou uma gordura hidrogenada. Essa gordura hidrogenada eu quero explicar. Porque a gordura hidrogenada é o seguinte, eu tenho a dupla ligação ali entre os dois carbonos, então ele tem uma dupla ligação aqui, ó, tem uma dupla ligação entre os dois carbonos. Quando eu faço a hidrogenação, eu forço a retirada de uma dessas duas ligações, deixando uma ligação simples entre o carbono, e eu estou hidrogenando a molécula, ou seja, eu estou adicionando o hidrogênio para se ligar com esse carbono. Mas estou deixando a gordura na versão saturada. É o que acontece quando eles fazem a margarina, por exemplo. A margarina é uma gordura que foi biohidrogenada, ou seja, foi adicionado hidrogênio e ela ficou saturada e serve como matéria-prima. Então, no reino vegetal, eu até teria uma quantidade de gordura saturada, mas teria muita gordura insaturada. Agora, quando eu olho para o reino animal, Sandra, aí o papel inverte. Quando a gente olha, por exemplo, para a gordura de cobertura que está ali, por exemplo, na carne bovina, aquela gordura, ela é dura à temperatura ambiente, né?
Quando eu olho, por exemplo, para uma banha de porco, ela é dura à temperatura ambiente. Quando eu olho para a pele do frango, é duro a temperatura ambiente. Isso mostra que essa gordura, ela já é uma gordura muito saturada, assim como a gordura do coco. Então, quando você olha o coco, o óleo de coco, geralmente ele tem aquela parte esbranquiçada, que é como se fosse uma bola que está ali dentro daquele vidro do óleo de coco, mostrando que é uma gordura também muito saturada. E é só você observar o coco seco. O coco seco é duro, enquanto o coco verde, aquela massa branca, geralmente é mole. Então, na massa branca do coco verde, gordura insaturada. Quando a gente olha para o coco seco, gordura saturada, que lembra muito uma gordura de origem animal. Então, como você ainda consome esses produtos de origem animal que contêm gordura saturada, talvez dessa forma a gente consiga explicar por que o seu LDL está um pouco acima. Se você fizer o exame lá da homocisteína e encontrar ela um pouquinho acima de 7, você reduzindo o consumo da proteína de origem animal, você também vai reduzir o consumo dessa gordura saturada e tende, então, a normalizar o nível do seu LDL. Uma coisa muito interessante para a gente analisar, Sandra, é o seguinte. O colesterol total nosso, ele é um indicativo de problema, mas as frações são mais importantes de ser analisadas. Mas quando a gente pensa em colesterol total, há uns anos atrás, talvez uns 12 ou 15 anos atrás, nós tínhamos como resultado de olhar ali o exame bioquímico como sendo normal para colesterol total abaixo de 150. Ou seja, até 150 era ideal. Se você pegar o teu exame aí agora e olhar, você vai ver que o ideal está marcando até 200. Até 200. Pode olhar aí. Deixa eu ver. Colesterol total. Ó, o colesterol total aqui é 190. O seu deu 190 ou ele está considerando Não, ideal tá até 190? é desejável com 190. Tá. Não tá Geralmente, falando de 200, assim, só 190. geralmente é até 200, que eles estão considerando hoje normal já. Só que antes era 150, Sandra. O que acontece? Hoje as pesquisas têm mostrado que 150 de colesterol total é atingido por uma fração pequena da população, por quem é vegetariano e não ingere produto de origem animal. Então, esse é um aspecto importante para a gente considerar. Por isso que talvez esse LDL esteja um pouco acima daquilo que a gente considera o ideal, que é abaixo de 100. Né? Porque faz parte da tua rotina diária de alimentação produtos de origem animal. E eu não eu quero até falar para você passar tipo, durante a semana, em vez de eu estar comendo frango, esse tipo de coisa, que é o que a gente come para academia, né? Tá fazendo essa substituição, né? E deixar, tipo, mais para final de semana, no caso. E eu acho que para você, Sandra, suplementação seria a melhor opção. Você compra uma proteína de arroz integral, que eu acho que é a melhor de origem vegetal que a gente tem, para poder colocar essa proteína. Ou talvez até um whey, se for o caso, né? Só que aí o whey teria que ser o whey hidrolisado, né? Só que ele é um pouco mais concentrado em metionina do que os vegetais. Por isso que a gente teria que tomar a decisão baseada no resultado do exame de homocisteína. Aí a homocisteína que vai direcionar para a gente se vai ser uma proteína vegetal ou se vai ser uma proteína de origem animal. Porque se você conseguir reduzir, né, o consumo dessa gordura presente nos produtos de origem animal, eu tenho certeza que o seu nível de LDL vai diminuir. Só que você tem que cuidar muito para não ter a falta da proteína, para conseguir manter esse percentual de gordura baixo que você tem e também não gerar resistência insulínica porque está aumentando a gordura porque diminuiu o consumo de proteína. Então a gente tem que ter realmente esse cuidado e ele é muito importante para nós. Então quem vai direcionar muito a escolha daqui para frente é justamente um exame de homocisteína. Ele vai revelar algumas coisas importantes para nós e, baseado nisso, a gente toma algumas decisões com relação à substituição ou não. Tá? Só uma última lembrança aqui, Sandra, é o seguinte. Quando a gente come, por exemplo, a carne vermelha, tem muita gente que diz assim, mas eu tiro aquela camada de gordura da carne vermelha. Ok. Só que quando a gente olha a carne vermelha, a gente vai perceber que tem aqueles pontinhos brancos, né? Quando você olha o bife ali. Ela está cheia de gordura. Aquela gordura ali é gordura saturada. Ela é chamada gordura intramuscular ou gordura de marmoreio, né, que dá o processo de suculência para a carne não ficar seca quando faz a preparação dela. Aquela gordura ali é só gordura saturada.
No frango, a gordura Exato. saturada está mais presente na pele e no ovo, na gema, que você descarta. A Tanto gema eu pele do tiro, a frango quanto pele do gema. frango eu tiro, e a carne de boi mais é final de semana, assim, que tem um pouco mais de gordura, mas quando eu como durante a semana seria patinho, carne quase Mais sem magra, gordura, né? mas tem, né? Mas tem, Tem, lógico, sempre tem. né? Então, Sempre são tem. esses aspectos, Sandra, que eu acho que a gente precisa avaliar, tá? E nós temos mais 10 segundos. Foi um prazer, Sandra, conversar contigo. Manda um Prazer é grande meu. abraço para sua filha também. E dá um Tá, tchau aí pro outro, pessoal. 3 eu mando depois segundos. para você o resultado. Tchau.